Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias que eu gravo diretamente das minhas férias. Vamos tratar nesse episódio do tempo e do lugar do crime. É imprescindível que se defina quando e onde ocorreu o crime. Vamos começar pelo tempo do crime. Acerca do tempo do crime, para definir quando ocorreu o crime, ou seja, o momento de ocorrência do crime, existem três teorias: teoria da atividade, resultado e ubiquidade. A teoria da atividade diz que o crime ocorreu no momento da conduta, independentemente de quando se deu o resultado. Essa teoria também é chamada teoria da conduta ou teoria da ação, teoria da atividade. A teoria do resultado se preocupa com o fenômeno, com o evento ou com o efeito. Ou seja, essa teoria diz que o crime ocorreu no momento da produção, da ocorrência do resultado daquele crime. A teoria da ubiquidade diz que o crime pode ter ocorrido tanto no momento da conduta quanto do resultado. Ou seja, nós temos aí uma teoria eclética, uma teoria que trata como uma unidade esse evento chamado crime. O Código Penal, por opção legislativa, adota a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o da produção do resultado. Perceba, portanto, que além de apontar a teoria da atividade, o artigo 4º do Código Penal afasta a teoria do resultado. Isso tem implicações jurídicas importantes. A primeira delas diz respeito à menoridade. Assim, se o sujeito praticou a conduta no momento em que ainda era menor de 18 anos, mesmo que o resultado ocorra quando ele já tem 18 anos, ele vai receber todos os reflexos do Estatuto da Criança e Adolescente, porque ao momento da conduta ele era inimputável e, portanto, não praticou um crime ou uma contravenção, e sim um ato infracional. Vai receber, por isso, as medidas socioeducativas. Um outro reflexo importante diz respeito aos benefícios ao autor do crime. Dois benefícios importantes. Um que diz respeito ao atenuante da menoridade. Se o sujeito era ao tempo da conduta menor de 21 anos, leia-se 18, 19 ou 20, ele vai ter uma atenuante genérica lá do artigo 65 do Código Penal. Parece que o benefício mais importante, entretanto, diz respeito à prescrição pela metade. O artigo 115 do Código Penal revela duas hipóteses em que o lapso prescricional, aquele que se extrai do 109 do Código Penal, é reduzido pela metade. Uma diz respeito à menoridade, ou seja, ser menor de 21 anos à época da conduta, e a outra diz respeito a ser maior de 70 à época da sentença. Então nós estamos aqui diante da prescrição pela metade em razão da menoridade. Não se pode desprezar também o reflexo dessa teoria sobre a idade da vítima. Se a vítima, ao tempo da conduta, tem a idade referida pelo tipo penal para causar algum gravame ao autor do crime, mesmo que quando se produz o resultado ela já não tem mais aquela idade, vai se aplicar aquele gravame. A exemplo do homicídio com a causa de aumento de pena se a vítima for menor de 14. Ou seja, se no momento em que a vítima foi golpeada, ela tinha 13 anos, faleceu aos 14, o autor daquele crime sofrerá as consequências do homicídio circunstanciado, ou seja, 121, parágrafo 4º, causa de aumento de pena. Então, no que diz respeito ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria tempus regit actum. O tempo do crime é regido pela atividade, ou seja, pela conduta, e os reflexos principais foram esses listados. No que diz respeito ao lugar do crime, nós precisamos definir onde ocorreu o crime. É possível que nós tenhamos crime em que a conduta ocorra em um país e o resultado em outro. Essa teoria se aplica, portanto, nos crimes chamados à distância, crimes de espaço máximo ou crimes fronteiriços. O iter criminis atinge mais de um país. Imaginemos que nós estamos em uma fronteira e um sujeito efetua um disparo de arma de fogo, a pessoa é alvejada do outro lado, ou mesmo é alvejada do lado de cá, corre e cai do lado de lá morta. Onde ocorreu o crime? Para resolver isso e para que nós tivéssemos competência para processar esse crime, o Código Penal adotou, no artigo 6º, a teoria da ubiquidade. Poderíamos pensar em três teorias. A atividade, que diria, o crime ocorreu no local da conduta.
Resultado, que diria? O crime ocorreu no local da ocorrência do resultado. Já a teoria da ubiquidade, ela é mais ampla, porque ela diz, se a conduta ocorreu no Brasil, fiquemos com ela. Se o resultado ocorreu no Brasil, é com ele que nós vamos ficar. Ou seja, para resolver conflitos de direito internacional. Assim, se qualquer parte do iter criminis tocou o solo brasileiro, nós processaremos aquele agente por aquele fato. Então, no que diz respeito à aplicação da lei penal em relação ao lugar, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade. Ainda, no que diz respeito a esse tema, nós podemos lembrar de dois princípios, que é a aplicação da lei penal a fatos ocorridos dentro e fora do território nacional. Quando a lei é aplicada a fatos ocorridos dentro do território nacional, nós estamos diante da incidência do princípio da territorialidade. O artigo 5º caput revela a territorialidade brasileira como temperada, como suavizada, como mitigada ou relativa. Ou seja, nós adotamos a lei penal brasileira sem prejuízo dos tratados, convenções e regras de direito internacional. Isso faz todo sentido para aqueles agentes que gozam de imunidade diplomática. Você tem que lembrar que o agente diplomático não se submete à lei penal brasileira, ele se submete à lei penal do país dele. E aí faz todo o sentido o princípio da territorialidade temperada, ou seja, da intraterritorialidade. O fato ocorreu aqui dentro, mas incidirá uma lei de outro país. Quando a lei é aplicada fora do país, nós chamamos esse evento de extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Essa extraterritorialidade pode ser de duas formas, incondicionada ou condicionada. Alguns ainda apontam uma terceira modalidade, que é de hipercondicionada. O artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 1º, revela as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República, genocídio sendo o agente brasileiro, contra a administração brasileira em qualquer parte do mundo, contra patrimônio, interesse brasileiro, vamos pensar, crime praticado a bordo de uma plataforma da Petrobras em qualquer parte do mundo. Aí nós temos uma extraterritorialidade incondicionada. Aplica a lei penal brasileira independentemente de qualquer condição. Agora, há hipóteses em que a aplicação da lei depende de certas condições. Quando nós, brasileiros, somos atingidos fora do território nacional, é possível que a nossa lei alcance esse agente. Mas para que isso ocorra, muitas condições precisam ser implementadas. O artigo 7º, inciso 2, e seus parágrafos 2º e 3º vão apresentar as condições. Entrada do agente no território nacional, a dupla tipicidade, que o fato seja previsto como crime aqui e no outro país também, requisição do ministro da Justiça, que não tenham sido perdoados, absolvidos ou extinta a punibilidade no seu país, ou seja, algumas condições. Alguns autores apontam a hipótese do parágrafo 2º como extraterritorialidade condicionada e outros como o parágrafo 3º como extraterritorialidade hipercondicionada. Parágrafo 2º, condicionada, parágrafo 3º, cumulatividade dos parágrafos 2º e 3º, hipercondicionada. Então aí nós vencemos muito rapidamente esse Golias que diz respeito às teorias e os reflexos da lei penal em relação ao tempo do crime e ao lugar do crime. Se você gostou, você pode assinar meu canal do YouTube para ser notificado dos próximos vídeos e também consumir o mesmo conteúdo em áudio, em podcast direto no seu celular. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.